Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre limites. Nesta quinta parte nós vamos resolver problemas com x tendendo a zero pela direita e x tendendo a zero pela esquerda. Se você quer clarear suas ideias sobre os limites, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Vamos continuar explorando os limites. Agora nós vamos falar dos limites com x tendendo a zero pela direita e x tendendo a zero pela esquerda, que são essas representações aqui. Agora a gente vai tratar de x tendendo a um quase zero. No exemplo anterior, quando era tendendo a infinito, era x tendendo a um número absurdamente grande. E agora vai ser x tendendo a um número absurdamente pequeno, um quase zero. E lembrando que o quase zero pode ter a direita ou a esquerda. Repare só o seguinte detalhe. Quando a gente tinha o infinito, a gente não especificou pela direita e pela esquerda. Porque tanto esse número pela direita quanto esse número pela esquerda, se o infinito é positivo, um pouquinho maior que ele, um pouquinho menor que ele, trata-se de um mesmo número positivo. Quando o infinito é um número negativo, é menos um pouquinho maior que menos 1 bilhão, ou um pouquinho menor que menos 1 bilhão, ele continua sendo menos 1 bilhão. Repare que esses sinais não alteram o sinal do termo. Era menos infinito, ele é menos infinito. Mais infinito, ele é mais infinito. Tanto é que eu tenho essa situação e essa situação, tanto esse número com esse número, eles são positivos e próximos do 3. Esse sinal só significa um pouco menor, esse sinal significa um pouco maior. Mas cuidado! Quando eu estou à direita e à esquerda do zero, como o zero é aquela situação que quem é um pouco maior que ele, realmente são números positivos. E quem é um pouco menor que ele, realmente são números negativos, porque o zero, é o divisor de água, para cá estão os positivos e para cá estão os negativos. Se eu estou à direita, eu estou no positivo. Se eu estou à esquerda, eu estou no negativo. Então aqui vai fazer diferença se eu escrevesse assim. Nos outros exercícios, se eu tivesse escrito assim para o infinito, não ia fazer a menor diferença. Aqui vai. Portanto, eu tenho que especificar se é pela direita ou pela esquerda, porque o sinal do número vai variar. Portanto, nós vamos ter pequenas alterações. Vamos resolver esses casos com x tendendo a zero pela direita. É como se fosse um f de 0,000. A gente vai seguir o mesmo raciocínio. Eu vou pegar esse número e colocar aqui, tá bom? Um número muito pequeno ao quadrado. Lembre-se, quando o número é muito pequeno, 0,1 ao quadrado, isso dá 0,01. 0,001 ao quadrado dá 0, quando o número é pequeno, menor que 1, quanto mais potência você coloca nele, menor ele vai ficando, cada vez menor. Portanto, se esse número é absurdamente pequeno, elevado ao quadrado, ele vai ficar menor ainda, porque esse número, ele não tem duas casas, 2 zeros, ele tem bilhões, então vai dobrar a quantidade de zeros que ele tem. Ele vai ficar absurdamente pequeno. Vou fazer aqui o passo a passo, tá? Então, este número elevado ao quadrado é um número pequeno, positivo, vezes ele mesmo, portanto a resposta é positiva. Ele continua pequeno e positivo, tá? Este número é 1, este aqui é outro. Este é o quadrado deste, porque eu fiz essa conta. Mais 1. Bom, quanto é 2 vezes algo muito pequeno? Quando você tem uma multiplicação por um número pequeno, ao fazer essa multiplicação, a resposta vai dar assim, certo? Quer dizer, a multiplicação de um número por alguém muito pequeno dá como resposta alguém muito pequeno. Você só vai multiplicar esse 2 por 1, né? Se aqui fosse 3, a resposta aqui é 6. Então, um número vezes algo pequeno continua dando algo pequeno. Um número vezes algo muito pequeno
vai dar com certeza algo muito pequeno. Aqui é multiplicação. Esse número é pequeno e positivo. Esse número é 2, positivo. Essa multiplicação dá um positivo. Essa multiplicação, portanto, vai dar algo que é pequeno e continua sendo positivo. Que eu coloco aqui. Mais 1. Bom, isso aqui é um quase zero. É um quase zero. Mais 1. Resposta 1. Quanto é um quase zero mais 7? 7. Quanto é um 7 menos um quase zero? Né? Quanto que dá? Esta conta. Ora, vai dar 7. Quanto dá esta conta? Vai dar 7. Porque é somando um quase nada, dá ele mesmo. Subtraindo um quase nada, dá ele mesmo. Cuidado! E se a conta for esta? 7 vezes um quase nada. Quase nada. Positivo vezes positivo, porque aqui a gente sabe que é um quase nada positivo. Resposta assim. E se a pergunta fosse assim? Menos 7 vezes um quase nada. Positivo. Esse número é positivo, esse é negativo. A resposta tem que ser negativa. Só que a resposta dessa multiplicação é muito pequena. A resposta teria que ser assim. Esta multiplicação de um negativo por um positivo me dá uma resposta negativa e muito pequena. Como que eu represento isso na matemática? Assim. E se esse problema fosse assim? Isto é a simbologia de um número negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Um número vezes um quase nada dá praticamente zero. Portanto, essa resposta seria um quase zero positivo, porque a resposta disso aqui é positiva. Então você tem que fazer com bastante calma e treinando, fazer exercícios, que esse raciocínio fica simples, porque no fundo é um raciocínio lógico. Só que você não vai fazer conta, você vai usar a sua imaginação, a sua abstração matemática para trabalhar com as categorias do muito grande ou com as categorias do muito pequeno. Vamos retomar aqui. Esta conta aqui. 6 vezes algo muito pequeno e positivo. Acabamos de ver 6 vezes, que é positivo, vezes algo muito pequeno positivo, vai me dar algo positivo e muito próximo de zero. Ora, se eu tenho um quase nada dividido por 7, é um quase nada. Divisão de positivo por positivo é positivo, essa divisão dá praticamente zero, então eu vou escrever assim. Aqui vale a pena você pensar nos sinais separado da conta, certo? Lógico que quando você pensar nos sinais, quem é esse número? Ele não é zero, ele é quase zero, tá? Só que positivo. Então é positivo por positivo, eu sei que é positivo. Um número muito pequeno dividido por 7, continua muito pequeno. Portanto, a resposta é um número muito pequeno e positivo. Aqui, 5 dividido por 4x. 5, 4 vezes algo muito pequeno e positivo. A gente já viu que essa conta aqui vai me dar essa resposta. Quanto é 5 dividido por um número absurdamente pequeno e positivo? A resposta dessa conta, eu tenho certeza, será positiva, porque esse número é positivo, esse número é positivo, tá ok? E a gente sabe que a resposta disso daí será um número positivo. Vamos pensar um pouco nessa conta. 5 dividido por 1. Isso dá 5. 5 dividido por 0,1. Dá 50. 5 dividido por 0,01. Dá 500. Repare o que está acontecendo. Conforme você diminui o denominador, ele vai ficando um número cada vez menor, o resultado da divisão vai me dando sempre um valor cada vez maior. A ponto que se eu fizer essa divisão, em que este número representa bilhares de zeros aqui, adivinha quanto vai dar a resposta? Professor, a resposta vai dar um número gigantesco. Exatamente. A resposta dessa conta é um número gigantesco, porque conforme eu vou diminuindo o número,
o resultado vai aumentando. Se eu diminuir muito, absurdamente, o resultado vai aumentar absurdamente. Portanto, a resposta dessa conta é infinito. E no caso, quando eu escrevo assim, já está subentendido que é um infinito positivo. Aqui, menos 7. Dividido por 2 vezes isso aqui. Então, vai dar a mesma conta, vai dar um 0 mais. Negativo dividido por positivo. Portanto, eu sei que a resposta disso tem que ser negativa. Esta divisão de 7 por algo muito pequeno não é 0, porque se fosse 0 não teria. Quanto é 7 dividido por 0? Não existe, professor, não existe divisão por 0. E por um quase 0? Isto existe. Aí a vantagem dos limites. Eu consigo pensar o que acontece não no 0, mas no quase 0. Esta conta aqui vai me dar como resposta menos infinito, porque a resposta é negativa. E 7 dividido por algo muito pequeno dá algo muito grande. Aqui, 5 elevado a x, que é a conta 5 elevado a um número muito pequeno e positivo. Um número muito pequeno e positivo, a gente sabe, ele é um quase 0. Qualquer número elevado a um quase 0 ou 0 vai me dar como resposta 1 aí na solução. Repare só, num problema como esse aqui, em todos esses casos, nós conseguimos analisar e obter uma resposta. Vou fazer ainda o caso com x tendendo a 0 negativo, que é só você prestar atenção, tomar cuidado, a base de raciocínio é o mesmo. Mas olha o que aconteceria nessa situação. 0 positivo elevado ao quadrado. Bom, professor, um número pequeno, menor que 1, muito pequeno, próximo de 0, elevado ao quadrado, ele continua dando muito pequeno e positivo. Vou colocar aqui menos, tá ok? Menos 328 vezes algo muito pequeno. Bom, algo muito pequeno vezes positivo vezes um negativo vai dar negativo. E a resposta é assim. Ora, um número menos um número pequeno menos outro número pequeno, quanto dá isso? Esse número não é igual a este. Este número foi obtido do x quadrado. Esse número foi obtido desta conta. Eles tiveram origens diferentes, eles têm valores diferentes. Este tipo de limite eu não consigo resolver agora. É um limite indeterminado, que eu só vou conseguir resolver lá na frente. Tá bom? Se aqui fosse positivo, aqui ficaria positivo e esta resposta eu saberia dar. Quanto é um número muito pequeno mais um número muito pequeno? Ora, a resposta será um número muito pequeno. Naquela condição anterior, eu tenho um problema que o resultado dessa conta pode dar positivo ou negativo, depende de quem for maior, porque é uma coisa menos outra. Lembra? Fica o sinal do maior. Se os dois são positivos, aqui eu não tenho dúvida. Agora, se fosse negativo, eu ficaria na dúvida. Mas será que daria uma resposta pequena? Não há dúvida. Mas será que seria uma resposta positiva ou daria uma resposta negativa? Isso são a família dos limites indeterminados. Então, eu vou trabalhar agora. Vamos dar uma olhada como que ficariam esses limites se aqui fossem tendendo a 0 pela esquerda. Então você vai ver que vai dar uma pequena diferença em alguns casos, porque você vai começar a ter um jogo de sinal. Porque a gente sabe que apenas no 0, o 0 positivo é um número positivo e o 0 negativo é um número negativo. 0 pela direita e o 0 pela esquerda dá uma diferença de sinal que pode afetar bastante o resultado das funções matemáticas que você está trabalhando, tá bom? Então, vamos começar por aqui, esse caso aqui. E com isso a gente vai encerrar essa primeira parte, que é bem importante, uma base para tudo que vai vir aí pela frente. Um número negativo elevado ao quadrado. No caso aqui, vai dar um 0 positivo, porque ele é negativo, elevado ao quadrado, vai dar positivo, mais 1. Aqui não vai dar diferença em relação ao exercício anterior, porque este 1, esta conta é um quase 0, positivo, mais 1, dando 1 como resposta. Beleza. Aqui vai ficar esta conta aqui.
Bom, positivo vezes negativo. Positivo vezes negativo. Não confunda com essa situação aqui, ó. Se eu perguntar para um aluno, quanto vai dar esta conta aqui? 3 vezes um quase 3, um pouquinho menor que 3. Se fosse 3, a resposta seria 18. E se fosse esta conta aqui? 6 vezes um quase 3, só que um pouquinho maior que 3. Essa conta aqui, ela dá 18. O problema é que esta conta aqui, 6 vezes um quase zero pela esquerda, então repare bem a diferença. Esta conta vai dar um resultado muito pequeno, só que ela vai dar um resultado negativo, dividido por 7. Esta divisão vai dar um resultado pequeno e negativo, porque esse é um número pequeno e negativo, dividido por 7 ele continua pequeno e positivo, tá ok? E negativo. Se aqui fosse positivo, a resposta seria um número positivo, tá bom? Então, no zero mais, no zero menos, a multiplicação vai afetar o sinal do resultado. Enquanto para outros números, se é a direita ou a esquerda, não afeta o resultado da multiplicação, porque ambos são positivos. Vamos fazer esse caso aqui. 5 dividido 4 vezes um quase zero negativo. Portanto, vai dar um quase zero negativo. Esta conta aqui, algo dividido por algo muito pequeno. Então eu sei que o resultado é algo muito grande. Só que é um número positivo dividido por um negativo. Regra do sinal. Então, olha só. Esta função matemática, se for um número um pouquinho menor do que zero, ela vai me dar como resposta menos infinito, ou seja, menos 1 bilhão. Muito maior que isso, claro. Se fosse positivo, a resposta daria mais 1 bilhão. Repare, uma pequena diferença, se está à direita do zero ou à esquerda do zero, afeta completamente o resultado desta função matemática. Porque se for à direita do zero, 4 vezes um quase zero positivo dá um zero positivo, essa divisão dá um infinito positivo. Se aqui for um quase zero pela esquerda, portanto é um número negativo, esta multiplicação dá um número negativo, pequeno e negativo, esta divisão dá um número absurdamente grande e negativo. Então é uma pequena variação aqui, afeta bastante o resultado. Pode dar mais infinito, é como se eu dissesse, sua conta tem mais 1 bilhão ou menos 1 bilhão. É completamente diferente esses resultados. Neste caso aqui, o menos 7 está em cima, 2 vezes um número muito pequeno e negativo. 2 vezes um número muito pequeno e negativo vai dar um número muito pequeno e negativo. Menos 7 dividido por um número pequeno e negativo, uma coisa eu tenho certeza, a resposta é positiva. 7 dividido por algo muito pequeno, a resposta é algo muito grande, tá bom? Então repare que dá uma diferença de sinal. Para esta função aqui, a resposta foi mais infinito. Se aqui fosse positivo, aqui ficaria positivo e essa resposta seria negativa. Então repare, nós estamos mudando a condição de resposta de mais infinito para menos infinito, devido a uma minúscula variação. Se eu estou pegando o número logo à direita do zero ou logo à esquerda do zero. Então aqui nós temos esta condição, tá ok? Que vai me dar esta resposta aqui. Último caso aqui, 5 elevado a um quase zero negativo, que é um número muito pequeno. Lembre-se, o número é negativo, transforma ele em positivo, se você quiser, porque zero à esquerda é um número negativo. Fica difícil eu pensar quanto é a potência de um número negativo. Aqui vai ficar 1. Lembre-se que eu tinha o 1 aqui acompanhando. A gente viu que 5 elevado a um quase zero positivo
é quase zero, a resposta é 1. 5 elevado a zero dá 1. Essa resposta vai dar 1 da mesma forma. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado.